Olá, amigo! Bem-vindo a mais esta edição do programa Espiritismo Agora, nesta sua segunda série que está tratando sobre mediunidade. Mediunidade é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. A doutrina espírita tem 14 princípios que são fundamentais para compor o seu corpo doutrinário. No Livro dos Espíritos, nós temos todos esses princípios de uma maneira sintética, resumida, apresentada por Allan Kardec pela edição de 1857, na forma de perguntas e respostas. O Livro dos Médiuns é uma sequência natural deste trabalho realizado por Allan Kardec para textualizar o que contém o Livro dos Espíritos nessa parte ligada com a comunicabilidade. A comunicabilidade entre os homens e os espíritos. E nós estamos aqui em nosso programa oferecendo a oportunidade do estudo a respeito desse assunto, que é um dos princípios da doutrina espírita. Essa é a nossa proposta. O nosso programa foi feito para você que gosta de estudar e quer conhecer os assuntos relacionados com a nossa realidade espiritual. O programa de hoje é um programa especial porque nós já estamos recebendo inúmeras solicitações, depoimentos, perguntas específicas a respeito desse tema. E uma das questões levantadas é sobre a interferência dos espíritos na vida das pessoas. Já tivemos a oportunidade de discorrer sobre a naturalidade da convivência entre os homens e os espíritos, e também de como os espíritos agem sobre a matéria nesse convívio com seres humanos, até mesmo assustando as pessoas que não estão ainda habituadas com essa convivência. E então, como existem muitas entrevistas feitas a respeito pela própria imprensa comum, a mídia comum, a respeito dos acontecimentos com as pessoas, dessa influência dos espíritos, nós trouxemos para este programa alguns depoimentos, algumas notícias sobre esse fato e depois uma explicação das razões pelas quais eles ocorrem. Então, vamos mostrar hoje quais são os fenômenos que ocorrem com certa frequência nas casas, nos lares, nas residências das pessoas que foram entrevistadas. Vamos primeiro mostrar isso com calma para que a gente possa entender que são notícias de pessoas e acontecimentos, muitas das vezes reportagens que aparecem nos antigos jornais impressos e agora através da própria mídia eletrônica. Você naturalmente já ouviu dizer de acontecimentos onde os espíritos movimentam e atiram pratos e utensílios dentro da cozinha. Muitos entrevistados se reportaram a esse fato, demonstrando em detalhes como isto acontece. Muitas das vezes, as donas de casa se sentem surpreendidas com esse fenômeno de pratos que se deslocam, de xícaras que caem e que se quebram no chão. Esse é um fato que ocorre com frequência na vida das pessoas. Nem sempre relatados, mas um grande número de pessoas fazem referência a esse tipo de fenômeno. Também, para mostrar isso, nós trouxemos uma antiga ilustração de uma revista, La Vie Mystérieuse, A Vida Misteriosa, que são histórias de outro mundo, como os franceses gostavam de dizer, e que no século XIX, então, aparecia. Essa revista era especializada em demonstrar acontecimentos na vida das pessoas, dentro de casa. E você está vendo aí pela ilustração exatamente panelas da cozinha no ar aí sendo atiradas por essas forças desconhecidas. Essas forças desconhecidas são espíritos, pessoas que moraram aqui na Terra e que agora estão numa outra situação e revelam e apresentam esses fenômenos. Na outra ilustração também, aí nós estamos vendo um personagem aí da
igreja, não é? Está ali assustado com uma mulher diante desses fenômenos. É apenas uma ilustração, mas diz bem de perto o que de fato acontece. Quando as pessoas observam, já está ocorrendo esses fenômenos já estão acontecendo. Bem, então vamos citar aqui alguns casos que foram noticiados e cujos depoimentos participam da própria imprensa. No Jardim Europa, em São Paulo, em 1948, uma família teve a sua residência assolada dias e dias por várias chuvas de pedras. Isso na década de 40 e década de 50 era muito comum. Os espíritos ou pessoas, porque nós vamos ter que ver também os fenômenos que não são realizados pelos espíritos, mas por pessoas encarnadas, e na oportunidade vamos mostrar como é que isto acontece. Então há uma provocação e os espíritos, no caso vamos usar esta expressão porque foi assim noticiado, os espíritos eles provocavam verdadeira chuva de pedras no telhado dessa casa. Com isso quebravam-se as vidraças e, claro, se provocava um grande estrago material na vida das pessoas, além de assustá-las, porque se a pessoa não tem nenhum conhecimento específico a respeito desse assunto, ela fica muito assustada, muito desequilibrada inclusive. Neste caso, a polícia foi chamada e vizinhos foram interrogados a respeito para saber se alguém tinha tirado, alguém encarnado tinha tirado as pedras sobre a casa. E não foi ninguém vizinho da pessoa. Esse é um assunto que nós vamos ter que explicar em nosso programa. Em 1970, no final de 70, começo de 80, no bairro de Pirituba, também em São Paulo, uma família ficou muito assustada com eventos estranhos que ocorriam em sua residência. Era uma casa muito simples, muito modesta e que sempre foi extremamente limpa e muito bem cuidada. Começou a sofrer ali ataques constantes de tijolos e terras que eram jogados para dentro de casa. Os moradores, eles ouviam o ruído, o barulho, tal como se estivesse ouvindo materialmente cair tijolos e terra, em grande quantidade, por sinal. E os cômodos, então, da casa ficavam sujos. Uma casa que era extremamente limpa, antes estava ficando totalmente suja, provocado por espíritos que desenvolviam esse fenômeno de transporte de material sólido, assustando as pessoas que não sabem o que é isso e nem sabem como recorrer, a quem recorrer, como cuidar desse fenômeno para se ver livre dessa situação bastante incômoda. Na cozinha dessa casa, como se não bastassem esses ataques, pratos e xícaras também eram jogados dos armários, retirados dos armários, não por pessoas da casa, mas por seres invisíveis, que causavam então esse transtorno para essa família. Vamos citar também um outro acontecimento em 1983, na periferia da cidade de São Paulo, onde um casal de 3 filhos, um menino de 12 e 2 meninas de 8, e a outra de 3 anos de idade, ficaram perplexos diante de estranhos eventos que aconteciam em sua residência. As cortinas balançavam, chegando por vezes até o teto, mesmo que as janelas estivessem totalmente fechadas. Nesse caso aqui, houve a procura de uma pessoa especializada nesses assuntos ligados com fenômenos provocados por espíritos e também fenômenos provocados pelos agentes encarnados e conseguiram saber localizar que os fenômenos eram produzidos exatamente por uma das crianças, essa de 8 anos, que realizava esse fenômeno. Para entender bem isso, eu posso fazer uma sugestão
às pessoas que gostam de examinar esses fenômenos que assistam um filme chamado Matilda. Eu tenho uma história, um enredo de uma menina e nesse filme a gente pode verificar qual é o propósito e como realmente a criança pode agir com um potencial ligado à sua capacidade psíquica de movimentar objetos. Esse é um assunto muito interessante e sério que nós precisamos conhecer em profundidade. Um outro fato ocorreu no Rio Grande do Sul, em São José do Norte, no final do século XIX. E a notícia diz que, sem nenhum motivo aparente, a casa de uma família com 2 crianças, um homem e sua mulher, começou a ser apedrejada. A casa, então, recebe uma quantidade grande de pedras sólidas mesmo. Não é apenas estar ouvindo ruído, pedra que cai, a pessoa vai e recolhe. Um grande número de pessoas cercaram a casa e observaram, mesmo em plena luz do dia, e ninguém conseguia saber de onde partiam as pedras que quebravam as vidraças e perturbavam os moradores. Aqui, no caso, é o típico fenômeno de transporte de objetos e nós precisamos também dar muitas explicações de como isso pode acontecer e quais são os motivos pelos quais acontecem esses fatos. Em Jaboticabal, estado de São Paulo, em dezembro de 1965, uma respeitável família católica tornou-se o centro de uma atividade desconhecida. Para começar, pedaços de tijolos começaram a cair dentro da casa, aparentemente do nada. Como você pode estar observando e ouvindo, pedaços de pedras, tijolos, também terra, objetos sólidos são transportados e atirados ou para dentro de casa ou então sobre o telhado da casa. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1988, as notícias dão conta de que durante mais de 2 anos o fenômeno envolveu toda uma família que presenciou, entre outras coisas, cenas de fogo espontâneo e objetos voando soltos no espaço. Esse assunto ligado com fogo, autocombustão, é muito interessante de ser observado porque aparece a chama em determinados momentos sem que ninguém ali da casa tenha provocado um incêndio. Isso causa um espanto, há uma perda de material, portanto um prejuízo material, além da família realmente ficar desacertada, desestabilizada. Olha, note, tudo tem uma intenção, existe uma intenção, tanto se for provocado por espíritos ou se for provocados por pessoas, agentes materiais. Nós vamos ter oportunidade em nosso programa Espiritismo Agora, série Mediunidade, de explicar em detalhes como é que isto acontece, por que acontece, qual é o modus operandi, isto é, a forma como o fenômeno é realizado, é executado. Nós precisamos aprender isso, divulgar bastante para as pessoas saberem que isso é perfeitamente normal. Isso não tem nada de desconhecido, não ofende as leis naturais. Ao contrário, está dentro das leis naturais e é por isso que eles podem acontecer. Bem, então agora chega o momento de nós explicarmos por que esses fenômenos acontecem. Tudo na vida tem uma explicação. Não existe nada que não tenha uma explicação natural. Não pode acontecer de não ter uma explicação natural. Pelo simples fato de que nós vivemos em um planeta destinado às experiências dos espíritos para novos aprendizados. E faz parte desse novo quadro de aprendizados essa situação de nos vermos diante do desconhecido. Aquilo que nós não podemos explicar, que a ciência não pode explicar. Lembre-se sempre o seguinte, antes da ciência começar a dar explicações a respeito da vida, a vida era explicada exclusivamente pela religião. A religião detinha
a única possibilidade de explicar o grande fenômeno sobre a vida. Mas chega um determinado momento, a ciência se desgarra da religião e ela, por sua própria condição, vai esclarecer, vai dar explicações dos fatos narrados pela ciência e tidos como desconhecidos e milagrosos. Cabe, então, à ciência o papel de dar explicações sobre os fatos que acontecem na vida das pessoas. Estamos fazendo questão de salientar este detalhe, porque o Espiritismo é uma ciência que estuda e explica como funciona a vida através das leis naturais, leis que muitas das vezes nós não conhecemos. E esses fatos que eu citei aqui em nosso programa de hoje, precisa de ter uma explicação. Por que é que acontece o apedrejamento de uma casa? Por que é que acontecem fenômenos internos dentro da própria casa? E as pessoas não sabem disso porque quase sempre estão ligadas a um conhecimento religioso e a única coisa que sabem fazer é orações, rezas e preces pedindo para que esses fenômenos não aconteçam mais. Mas eles continuam acontecendo e nós precisamos saber qual é a sua causa. E o Espiritismo surge então para dar essas explicações, E eu peço a você que preste bastante atenção no que nós vamos dizer agora, porque isso vai ajudar, pelo menos, a busca de ideias, reflexões, interpretações para um novo momento em nossa vida. Porque muitas vezes isso deve estar acontecendo com você também. No caso dos espíritos, eles podem provocar esses tipos de fenômenos? Podem. Esses fenômenos são classificados por Allan Kardec, pela doutrina espírita, como fenômenos de efeitos físicos, desde que as pessoas ouçam barulhos, ruídos, pancadas, movimentos, transporte de objetos para o recinto fechado, isso pertence à área dos chamados fenômenos de efeitos físicos. Allan Kardec estudou muito bem esses fenômenos, classificou, pôde escrever, dar uma explicação, e é por isso que nós estamos recomendando o livro dos Médiuns, porque é a única obra capaz de elucidar, de dar uma explicação teórica sobre esse tipo de acontecimento na vida das pessoas. Em primeiro lugar, os espíritos podem realizar esses fenômenos para chamar a atenção dos moradores ou de algum dos moradores, principalmente porque a palavra chamar a atenção significa a pessoa tem algo para decidir em sua vida ou está realizando algo e os espíritos querem ajudá-la, chamando a sua atenção para que não faça aquilo, para que não resolva daquela maneira, que busque outro caminho. E muitas das vezes eles precisam desse recurso para poder chamar a atenção. Allan Kardec vai dizer no livro dos Médiuns um fato que ocorreu com ele próprio. Certa ocasião, ele estava escrevendo, e escreveu bastante sobre assuntos da doutrina, ele estava elaborando o livro dos Espíritos, e certa ocasião, então, ele sentiu pancadas dentro do local onde ele estava escrevendo e procurou qual era a causa material daquelas pancadas, e ele não encontrou, porque elas tinham sistematicamente ocorriam para chamar a sua atenção, naturalmente, mas ele não sabia disso. E na reunião que ele pôde conversar com os espíritos e fazer a pergunta por que ele estava ouvindo essas pancadas, eles próprios responderam que estavam tentando chamar a sua atenção para um ponto do texto e que ele precisava mudar, precisava fazer uma nova reflexão, reescrever a matéria, e então ele pôde depois, eles assinalaram aonde estava o engano
que ele havia cometido de interpretação e procuraram a explicação e ele foi buscar a explicação relendo todos os seus papéis e encontrou ali exatamente o ponto em que os espíritos haviam indicado. Segundo motivo pelo qual os espíritos provocam esses fenômenos, para fazer algum pedido, porque o espírito é uma pessoa que está fora da matéria simplesmente e quer fazer alguma solicitação. E chama a atenção e provoca essa necessidade de fazer alguma solicitação. Terceiro é reclamar de algo do qual não está gostando do que a pessoa está fazendo. Isso é muito comum na vida das pessoas, só que nós não temos essa cultura espiritual suficientemente capaz de nos fazer entender isso, nessa ligação que nós temos com os espíritos. E quarto, para assustar os moradores. Aí já não é espírito familiar, é um espírito que realmente deseja trazer um incômodo, um desconforto espiritual. Quinto, para cobrar alguma coisa ou algum procedimento dos moradores da casa ou de algum morador da casa. Cobrar alguma coisa ligada com as suas necessidades. Às vezes os espíritos desencarnam com pendências com as pessoas da sua família e retornam e depois ficam ali naquela convivência e tentam, através desse expediente, então, de efeitos físicos, provocar a chamada da atenção justamente para ter a oportunidade de fazer essas cobranças. Isso é uma coisa bastante comum na nossa vida, só que nós não tivemos a oportunidade de aprender isso desde a nossa infância. Então, quando ficamos mais adultos, nós nos vemos aí incomodados com essa participação dos espíritos desta forma. Isto demonstra uma grande realidade, que homens e espíritos estão numa relação muito mais íntima do que nós possamos imaginar. Eles nos acompanham cada passo do ser encarnado, veem o que o ser encarnado faz, se é seu familiar, seu amigo, seu inimigo, seu adversário, e procura então, de acordo com o grau dos seus interesses, promover esses acontecimentos na vida das pessoas para trazer as suas notícias, chamar a atenção, assustar, pedir alguma coisa, fazer alguma cobrança, enfim, o espírito tem sempre um bom motivo para manter o seu grau de relacionamento com o ser encarnado. Como é fenômeno de efeito físico, acontece, todas as pessoas participam, todas veem, todas se assustam, procuram os expedientes mais diversos, algumas vezes ligado com a religião, outras vezes ligado com alguma ciência que tenha especialidade no trato com os assuntos desconhecidos. A doutrina espírita surgiu no mundo exatamente para explicar como é que funcionam esses acontecimentos e por que eles são importantes na vida dos encarnados. Se nós fôssemos preparados para entender e agir melhor, certamente não ficaríamos, por vezes, desacertados diante desses fenômenos. Muito bem, agora queremos pedir a você que escreva para o nosso programa Espiritismo Agora, série Mediunidade. Apresente as suas perguntas, faça as suas observações, mantenha com a nossa produção uma ligação de tratamento aqui para nós sabermos como é que você está vendo este nosso programa. Pela generosidade da sua atenção, simplesmente queremos dizer muito obrigado e até o nosso próximo programa.